Então, brevemente, vamos... É um versículo, né, que nós veremos hoje. Vamos lê-lo novamente, depois a oração e a exposição propriamente dita. Então, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 14. E a palavra do Senhor diz: "E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros." Bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nessa manhã, mais uma manhã, Senhor, que Tu nos dás, da Tua misericórdia, do Teu favor, da Tua graça, em que podemos nos reunir aqui, santo ajuntamento, Senhor, para prestar-te culto, para entregar aquilo que te é devido, Senhor, com graça, com o coração aberto, com o coração desejoso, Senhor, queremos fazer isso. E, da mesma forma, ou por causa disso, o Senhor, misericordiosamente, pedimos, nos dê a Tua palavra, nos dê a Tua orientação, o Teu ensino, a Tua condução, Senhor, para as nossas vidas, por misericórdia. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Dá-nos o Teu Espírito para que tanto eu aqui, que prego nessa manhã, quanto aqueles que ouvem, Senhor, que ambos tenhamos o discernimento, não por nós mesmos, não através do nosso próprio coração, o entendimento, mas por meio e através do Teu Espírito Santíssimo, que ilumina, que traz a nós a Tua revelação. Que seja assim, Senhor, nós te pedimos com fé, em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós temos percorrido, então, essa grande e fantástica carta de Paulo aos Romanos. Para aqueles que nos visitam, nós temos o costume de fazer exatamente isso, né? Percorrer então as Escrituras, trabalharmos os textos nas cartas, nas epístolas, nos livros, e para que então a palavra fale aos nossos corações. Ela mesma, sem nós a sujeitarmos, mas ela nos sujeitando, diga aquilo que ela tem para nos dizer. E podemos dizer que, então, pela sua forma de falar aqui, Paulo está levando gradualmente a sua carta agora para o final. Ele expôs pesados e grandes e maravilhosos conceitos teológicos nos primeiros 11 capítulos dessa carta. Paulo nos expôs com precisão aqui em seu tratado teológico. Ele nos ensinou as doutrinas centrais do Evangelho. A depravação total da raça humana, os judeus, os gentios, a justificação pela fé em Cristo Jesus, a união com Cristo e os seus efeitos, a libertação do pecado, a libertação da lei, a santificação, a habitação e o guiar do Espírito Santo, a escatologia também no papel de Israel na história da redenção. E isso ele fez, então, do capítulo 1 até o 11. E mais recentemente, do capítulo 12 até o capítulo 15, verso 13, ele fez aí uma grande exortação, trabalhando a doutrina de forma mais prática. E, finalmente, no verso 13, Paulo acaba de escrever que a vida cristã ela deve ser, então, caracterizada pela plenitude de alegria, plenitude de paz e uma perspectiva perene, constante de esperança. Trabalhadas, claro, em nossa alma pelo poder do Espírito Santo. Fechando, então, ele, assim, a sua exortação e admoestação, e ele vai seguir, então, dizendo
o que ele diz, então, no verso 14, como nós vimos agora. E esses ditos do verso 14 bem poderia ser assim encarado como um sutil pedido de desculpas, talvez, de certa forma, uma desculpa velada de Paulo. E nós vamos entender um pouquinho isso, mas Paulo está consciente de que aqueles que receberiam a carta, eles sabiam, entendiam tudo aquilo que ele havia falado. Eles não eram ignorantes quanto àquilo. Essa mais elevada epístola que Paulo poderia produzir, né, por sua caneta, por sua pena, né, esses mesmos que recebiam já sabiam tudo a respeito do que ele estava escrevendo. Ele diz o verso 15, que nós não vamos ver hoje, mas ele diz assim: entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente ou francamente, como para vos trazer isto de novo à memória. E nós vamos ver isso no próximo sermão, né? Mas vejam, Paulo diz que eles sabem, aqueles que receberiam a carta estavam conscientes de todas essas verdades. Mas ele escreve exatamente para trazer de volta à memória. O que, claro, nós podemos perceber, e Paulo já falou isso algumas vezes, né, que repetir a palavra, repetir os sermões, né, ver de novo, né, repetir a doutrina não faz mal para nós, pelo contrário. Nós muitas vezes nós pensamos assim: eu vou na igreja, por quê? Eu já ouvi. Aquele sermão que o pastor está pregando, eu já ouvi outras vezes. Essa carta a gente já viu lá atrás. Então, parece que não faz sentido. Mas vejam, os crentes de Roma já conheciam. E ainda assim, Paulo escreve uma carta de 16 capítulos para estes. Então, nossa vida na igreja sempre será ouvir novamente as mesmas coisas, porque esse é o meio que Deus inculca em nós, à medida que andamos em um processo de santificação, sermos amadurecidos e ensinados acerca de todas essas coisas que nos conduzem para a vida. Então, vamos receber com alegria a palavra pregada sempre. E a carta aos Romanos está sendo aqui também utilizada para instruir a igreja, nós, hoje, aqui, a profecia de Deus para nós na palavra, ou nas palavras de Paulo. Não, então, é por isso que devemos prestar muita atenção no que ele tem para nos falar. Nós aprendemos no último sermão e vimos que quando a palavra fala, nós devemos ouvir. E quanto a nós seguirmos efetivamente essas orientações da palavra, bom, nós já vimos também lá atrás, capítulo 8, que o Espírito Santo, ele nos guia, mas ele não nos oprime, né? Não coage a seguir. Porém, aqueles que são regenerados, aqueles que foram transformados em suas vidas, vão querer seguir o Espírito. Esse é o ponto. E que o nosso coração esteja disposto e pronto para se dedicar a absorver tudo que Deus, por meio de sua palavra, tem para nós hoje. Então, ditas essas coisas, nós seguimos aqui. Como comentei, estamos agora realmente indo para o final da carta, esse ensinamento que Paulo está nos trazendo, e o que nós aprendemos no último sermão, só para nós recobrarmos aqui, que os fortes suportem os mais fracos, e que ambos, fortes e fracos, acolham uns aos outros mutuamente. Também que Cristo é o nosso exemplo supremo e maior. Vimos e somos orientados para crer no poder das Escrituras, para não desprezar a oração. Vimos que Paulo ora a cada porção, 2 orações naquele trecho que nós vimos, Paulo nos instruindo, e por fim, que nós possamos cumprir a lei do amor, efetivamente, claramente, praticamente em nossas vidas.
Indo para o verso 14, eu não quis perder esse versículo, porque se nós formos ver tudo que Paulo ainda vai falar até o 21, por exemplo, e pegarmos toda essa porção que a Revista Atualizada faz, seria difícil olharmos para esses elementos que Paulo traz aqui, o que considerei extremamente importantes. Então, Paulo, agora, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a igreja. Ele está estimulando a igreja. Na verdade, ele, de certa forma, nos surpreende em suas afirmações nesse verso 14. Nesse pequeno verso que inicia essa porção, Paulo vai dar ânimo, vai firmar coisas elevadas a respeito dessa comunidade de cristãos. Reconhecendo que o que ele, Paulo, entendia que estava presente na membresia daquela igreja. Ele via isso naquela igreja, naqueles membros daquela igreja. E que eram forças ou predicados favoráveis e que seriam usados para cumprir tudo o que Paulo havia ensinado ao longo de toda a carta. Ele diz que havia certeza em suas próprias convicções. Ele diz ali, eu próprio, essa é a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, diz assim, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Então, ele não tinha um achismo, não era algo que ele ainda teria que averiguar. O apóstolo ele afirma a capacitação que eles tinham. Paulo também aqui não tem receio de estimular os irmãos, talvez com medo, como nós às vezes temos, de, por exemplo, eles ficarem ensoberbecidos. Nós não falamos às vezes para a pessoa que ele foi, isso que você falou foi nota 10. Não, se eu falar isso ele vai se achar. Ele podia ter medo de dizer isso, o que ele diz aqui, para a igreja de Roma. E Roma, pronto. Agora, Paulo falou, Então, somos o cara nessa situação. Mas, pelo contrário, Paulo não tem esse receio, porque ele sabe que o problema da soberba não está nas palavras que ele pode falar. O problema da soberba está no coração de quem recebe. Cada um dará conta de si mesmo. E ele tem que falar o bem. E aquilo que ele realmente está vendo. E ele está vendo coisas importantes aqui. Mas então, quais eram essas forças ou capacidades que os crentes dessa igreja tinham, segundo Paulo? Ele diz, bondade, conhecimento e capacidade de admoestação mútua. São esses três elementos que Paulo traz aqui nesse versículo. Então vamos analisar um pouco mais de perto esses três atributos citados pelo apóstolo nesse verso. Bondade é o primeiro item que ele traz. E essa bondade, ela está calcada, por exemplo, no que nós já vimos, de não querer fazer ou operar o mal no seu próximo, no seu irmão. E esse entendimento, mais do que um sentimento, ele promove uma atitude que freia a maldade. As más intenções são freadas antes que cheguem ou se elevem ao coração, e do coração para a boca. E mesmo que sejam ainda proferidas coisas maldosas, ainda assim há uma busca por trabalhar essa situação com o seu próximo, assim como o seu próprio coração vai ser trabalhado. Bondade é algo que regra a atitude, regra o ímpeto e regula o desejo, para que esse desejo se molde à vontade de Deus. Bondade é uma condição do coração, algo que é subjetivo em certo ponto, porque é evidenciado quando se expressa para fora do coração, e é gerada a partir de um conhecimento claro, isso é importante, um conhecimento claro
e intrínseco tanto do conceito de bondade como da atitude bondosa. Paulo diz que devemos estar possuídos, cheios, plenos de bondade. John MacArthur, ele diz assim em seu comentário sobre o significado de bondade nesse verso. Ele diz assim, refere-se a elevado caráter moral. Os cristãos em Roma odiavam o mal e amavam a retidão e a justiça. Atitudes que demonstravam com suas vidas. E aqui nós vemos os dois aspectos, o subjetivo e o prático. Essa é a prática de vida e a nossa fé, irmãos, em ação. Quando os homens aqui, falando agora de nós, os homens da igreja se reuniram aqui na sexta-feira retrasada, fizemos o exercício de extrair os atributos de Deus que estão no Salmo 145. E a pergunta que nos fizemos era como esses atributos afetam a minha vida, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, na hora em que há brigas. Existem brigas, contendas em casa, que há brigas entre o esposo e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os filhos. Ali nós vemos que um dos atributos que Deus comunica conosco é bondade. Um dos atributos que Ele mesmo e que Ele compartilha conosco é bondade. Claro, imperfeita em nós, por causa do pecado, por causa da condição natural nossa, do coração, mas é algo que, sim, deve estar em nós. Precisa estar em nós. Imperativo. Naqueles que se chamam cristãos, essa é uma característica que deve crescer, florescer e ser como algo que às vezes nós não contemplamos, mas Cristo olhava os pássaros, a natureza, e nela ele via e fazia suas referências. Ser como cores peculiares de uma flor. Aquilo que identifica aquela flor, né? Naqueles que exalam o bom perfume de Cristo. É algo peculiar destes. Salmo 106. Salmo 106, verso 1 diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, verso 1 diz o quê? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 106, Salmo 107. E vejam, o Salmo 107, no verso 2, ele vai nos dizer assim, quem deve saber e entender essa bondade? Quem deve ser consciente porque foi alvo dessa bondade? Salmo 107, verso 2 diz, digam-no os remidos do Senhor. Vejam só, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Quem deve falar e entender essa bondade de Deus? Quem deve olhar e entender a bondade do Senhor e proclamá-la e se alegrar? Os remidos do Senhor. Esses somos nós que fomos alvo da bondade, que devemos entender, estar conscientes, cônscios, conhecendo a bondade que não vem de nós, mas veio a nós e por isso está em nós. Veja que quando nós nascemos de novo, quando você nasceu de novo, o Pai e o Filho estão em você.
Talvez nós não leiamos esse versículo com tanta frequência e lembremos disso. Eles vêm fazer morada em você. João capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Esse que é dito bom, com a sua bondade para conosco, está em nós operando a sua bondade. Bondade é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E se o Espírito está em nós, ela deve florescer. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um fruto que tem que estar presente, não ausente, crescendo em nós. Nós precisamos estar atentos se ele está florescendo, se ele está realmente trabalhando em nosso coração. Percebam, irmãos, esse é o elevado entendimento daqueles que são membros do mesmo corpo, que comungam da mesma graça, que são encontrados pelo mesmo amor, que são resgatados da mesma miséria de alma e vida. Esses que são reconciliados por meio da obra redentora de Cristo, que comunica conhecimento aos nossos corações, somos nós. Somos nós. Esse conhecimento deve ser desdobrado em vida. Em vida. Deve acender a voraz necessidade de conhecermos mais e mais, de comer e se alimentar e dar também o alimento, sendo a prática de uma vida transformada. João Calvino, ele diz assim, sobre essas coisas: a verdadeira fé é sempre acompanhada pela prática do bem, pois Cristo não habita em corações estéreis. Vejam que forte isso, né? Vejam que forte isso. Outro aspecto da bondade, podemos ver no Evangelho de Mateus, por exemplo. Há muito para ser falado sobre somente o item da bondade, mas nós vamos olhar um pouco aqui, só para nos conscientizarmos e não deixarmos que essas palavras de Paulo passem por nós. Mas em Mateus 5:16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem ao Pai. E glorifiquem essa bondade crescente e aparente, atuante e abundante em nós, ela glorifica o Pai. Essa bondade, ela não busca o próprio reconhecimento, mas aponta para Cristo, e é essa luz que nós vamos emanar, que nós emanamos. A luz que recebemos, essa nós emanamos. Só podemos entregar aquilo que recebemos. E só pode sair de nós aquilo que está em nós. Então, irmãos, para a nossa reflexão, avalie e avaliemos as nossas vidas. Você está cheio, possuído, pleno de bondade. Como essa bondade tem se manifestado em sua vida em relação ao outro, ao seu próximo? Minha vida tem transbordado bondade ou apenas simpatia superficial? Escolhamos, façamos um exercício, leve como tema de casa,
da bondade, escolha 3 atitudes, 3 práticas de bondade, exercite-as nesses dias. São exercícios práticos, onde nós vemos a nossa capacidade e aquilo que temos que absorver, nossa necessidade, e quando vemos nossa necessidade nessas coisas, são insumos para oração. Você vai colocar lá para orar por essas coisas. Incentive os outros, isso é a vida em comunidade, a bondade operando nessas coisas, incentivando um ao outro a viver em bondade. Como diz Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos. Com quem? Uns para com os outros. Operem essas coisas entre vós. E no que diz respeito ao impacto evangelístico dessas coisas, cada ato de bondade pode ser, ou talvez, uma oportunidade para anunciar Cristo. Amém. Então, o segundo aspecto que Paulo identifica como existente naquela igreja de Roma é conhecimento ou instrução. Estavam cheios de conhecimento, plenos de conhecimento. Quando Paulo diz que os crentes estavam cheios de todo o conhecimento, ele está se referindo a um conhecimento que é o fruto da ação do Espírito Santo através da palavra. Esse conhecimento, ele é teológico, sim, porque nos faz conhecer a Deus corretamente. Esse conhecimento, ele é prático, porque molda o nosso viver. E ele é também comunitário, porque serve ao bem do corpo de Cristo. Então não se trata de sermos eruditos na palavra, não é esse o ponto, mas de estarmos imersos na verdade de Deus. De maneira que essa verdade transforme a mente e o coração. Falamos de bondade e agora estamos falando de conhecimento. Essas duas coisas ainda vamos ver que estão juntas, mas o conhecimento para que transforme a mente e o coração. Para aplicar a bondade, é necessário ter o conhecimento de o que é bondade à luz das Escrituras e também conhecimento de si mesmo, através das Escrituras. Salmo 119, verso 5, diz assim, um verso que todos nós provavelmente conhecemos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já aprendemos na porção anterior, no sermão anterior, que tudo na palavra, tudo nas Escrituras, foi escrito para o nosso ensino. Romanos capítulo 15, verso 4, nós vimos Paulo dizendo assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós aprendemos que as Escrituras não contêm a palavra de Deus. Nós vimos aqui, está errado entender que a Escritura somente contém a palavra de Deus, como se fosse um exemplo qualquer de alguma coisa misturada. Tem um pouco aqui, mas não, ali um pouquinho mais. Não, aqui Deus é bom, Deus é amor. Não, aqui é... eu gostei dessa palavra, isso aqui é de Deus. Não, Deus tirou. Não, isso aqui foi quem escreveu, estava meio estressado. Isso aqui não é de Deus. E separamos as coisas que queremos. Não, isso está errado. As Escrituras são a voz de Deus. Em sua totalidade, ela é a própria palavra e voz de Deus. Em toda a sua extensão. Não há nada relativo ou descartável em toda a extensão das Escrituras. E aqui temos o conceito, então, que comentei também no sermão anterior, de sola Escritura. Mas também temos o conceito de suficiência das Escrituras para todos os problemas do coração e da alma do homem.
todos os problemas do coração e da alma do homem. Ela é suficiente. Então, até aqui, vamos nos fazer algumas reflexões, perguntas. Nós temos nos dedicado ao conhecimento das Escrituras, ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. O que Ele revelou, revelou na sua palavra. Nós não podemos conhecer Deus na sua plenitude, Ele é insondável, mas aquilo que Ele quis, Ele revelou na sua palavra. Qual livro das Escrituras você está lendo agora, nesse momento? O que você tem aprendido nessa leitura tem levado você a amar mais a Deus e ao próximo? Vamos fazer juntos essa reflexão. O que Deus tem que trocar em nós, irmãos? Que Ele tem que tirar e colocar outro no lugar e que muda toda a nossa vida. O que é? O que Deus muda para transformar em um novo nascimento? Ele muda o coração. É nesse lugar que as Escrituras são a espada do Espírito para trabalhar. Ela é totalmente eficiente e eficaz para curar e iluminar as trevas e ordenar os sentimentos do coração do homem. Porque se Deus precisa trocar exatamente o coração, é só Ele. Ele diz, quem conhecerá o coração do homem? Ele diz, eu. Jeremias 17, ele diz, eu conheço. E quem então pode ordenar essas coisas nesse lugar? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O poder da palavra, e ela é a espada do Espírito. E aqui, vejam, irmãos, Paulo une o conhecimento à bondade. A ordem, primeiro um, né? Ordem como primeiro um, depois o outro. Aqui é intencional e significativa. O conhecimento verdadeiro, à luz do Evangelho, ele não é arrogante nem frio, mas é temperado pela graça. A bondade é o solo onde o verdadeiro conhecimento floresce. Então, o cristão cheio de conhecimento, ele não é orgulhoso de sua compreensão, mas ele é humilde. O cristão cheio de conhecimento, ele não é impaciente com os fracos, mas paciente e compassivo. O cristão cheio de conhecimento, ele não é indiferente, mas deseja servir, ensinar e corrigir com amor. Parafraseando Jonathan Edwards, ele diz, o verdadeiro conhecimento de Deus nunca entra no coração sem transformá-lo em amor a Deus e ao próximo. Na verdade, fazendo uma citação direta de Edwards, ele diz assim, o principal de todas as afeições santas é o amor. Amém? O verdadeiro amor a Deus e ao próximo é o cumprimento da lei. E todas as outras graças, o que é isso? A bondade, todas as outras graças são apenas maneiras diferentes de exercer esse amor. Paulo, de forma direta e enfática, então, ele afirma aqui a suficiência das Escrituras, tanto para ser, como para entregar, dar, praticar, avançar, edificar, construir no ser, na vida do nosso irmão. Algo
que nós construímos para a eternidade. Por isso ele mesmo, Paulo, diz que eles estão aptos, ou habilitados, ou ainda capacitados para admoestardes uns aos outros. E essa, irmãos, deve ser a máxima do conhecimento. Um efeito ou uma prerrogativa natural do conhecimento. Ou seja, capacitar para ensinar, capacitar para viver. Então, qual é o fluxo natural de sermos cheios da bondade e do conhecimento? Estamos capacitados e aptos para edificar uns aos outros. Paulo não deixa margem para pensar como essa bondade e esse conhecimento vão trabalhar. Esses atributos da igreja têm um conteúdo a ser considerado. Com bondade e conhecimento, eles vão... esses irmãos, tendo esses dois elementos claros, cheios, plenos, eles vão poder avisar uns aos outros da incorreção de seu modo de agir. Eles vão poder fazer eles pensarem melhor. Eles vão poder censurar as atitudes ou palavras. Eles vão repreender. Sim, eles vão advertir de maneira branda, mas eles vão poder aconselhar. E essa é a digamos assim, o sentido de admoestar na nossa língua aqui, primeiramente, traduzido admoestar, ele quer dizer exatamente isso: avisar da incorreção do modo de agir, censurar, repreender, corrigir, advertir, aconselhar. É isso. Vejam, o que estamos aprendendo com o apóstolo Paulo é exatamente a máxima em que está fundamentado, por exemplo, o que chamamos de aconselhamento bíblico. Não é isso que Paulo está dizendo que eles agora estão capacitados para fazer, não é reservado apenas aos pastores, mas a todo crente maduro. Não é uma terapia, não, é um discipulado. E não é baseado em filosofia humana, mas na suficiência das Escrituras. É interessante que a palavra grega, que é traduzida aqui por admoestar, ela vem da palavra, então, que quer dizer noutética. A palavra grega, admoestar, noutética. Uma palavra que aqui ela carrega exatamente o sentido esse que falamos agora. Corrigir com amor, advertir ou aconselhar, visando a restauração e o bem do outro. Conceito que é, então, central na teologia de Paulo sobre a vida comunitária cristã. Nós vemos isso por não só na carta aos Romanos. J.A. Adams, um dos pioneiros do aconselhamento bíblico, um homem que resgatou o aconselhamento bíblico, trazendo exatamente esse termo do grego, noutético, chamando a atenção para o aconselhamento bíblico noutético. Ele afirma que admoestar é colocar a verdade de Deus na mente e no coração de alguém visando mudança pela graça. É exatamente isso. Exatamente isso que nós devemos exercitar. Devemos nos aplicar, irmãos. Esse é um dos deveres que temos uns para com os outros. Ele deve ser exercitado e aprimorado na prática comum do dia a dia. É um ato de amor. É um ato de amor de uns para com os outros. Hebreus, capítulo 3, verso 13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, com a frequência aí, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo pecado.
pelo engano do pecado. Enganoso. Provérbios 27:5, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Por fim, nós vemos aqui, então, que a advertência, o censurar, o repreender, não estão desassociados da bondade e do conhecimento pleno. Pelo contrário, são atos de amor e compaixão. Nesse contexto, devem ser administradas de forma branda, mas grave, com amor, mas urgente. Lembramos que o que Paulo veio fazendo até aqui é exatamente isso. E sua carta ele está repleta de admoestações e exortações. Então, para nós até aqui de novo, uma aplicação. Como está a sua disposição em receber e dar uma admoestação? A admoestação bíblica é marcada por oração antes de falar, com humildade e compaixão, desejo genuíno de restauração. E a igreja local é chamada a ser uma comunidade de crentes regenerados que se edificam mutuamente, se enchendo e estando cheios do conhecimento e bondade, expressando praticamente a nova vida em Cristo Jesus. Não podemos também, e aqui fica uma das últimas, indo já para o final, não podemos nos enganar ou termos uma visão mais romântica da vida comunitária. Mesmo entre pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo. Nosso ser foi afetado por esse mal do pecado que será curado totalmente apenas naquele dia em que fomos recolhidos para a casa do Pai ou para os braços do bom pastor da nossa alma. Até lá, temos muitas lutas para lutar. Até lá, nós temos muitas batalhas para viver. Se olharmos literalmente para o lado, somos avisados que, mesmo onde existiam essas virtudes na igreja, existiam lutas, inevitavelmente. E para o lado, eu digo, é o lado mesmo, em Romanos, e olhem para o lado, Coríntios, 1 Coríntios, nós vamos ver a igreja de Coríntios com as suas dificuldades. Vemos claramente que havia ali, olha o que Paulo fala para os coríntios. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Vejam só. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí nós encontramos essa declaração de Paulo, e aí nós vamos à carta de Coríntios, 1ª, 2ª, e nós vemos claramente que havia ali, primeiro, os predicados que Paulo traz, atributos positivíssimos da igreja de Coríntios, quase tanto quanto existiu na igreja de Roma. Mas, dentro de Coríntios, nós vamos ver divisões, partidarismos, imoralidade sexual tolerada, litígios entre irmãos, levados a tribunais ou possível litígio, desordem na prática da liberdade cristã, e assim por diante. Então, que nós saibamos que a guerra e a luta não estão longe. Precisamos aprender como amadurecer e sermos fortalecidos em Cristo pelo poder do seu Espírito Santo. Pelo poder e misericórdia de Deus através do Espírito Santo. E sendo guiados por Ele, por sua graça. Então, o que nós temos
de aplicações práticas para finalizarmos essa reflexão praticamente aqui no verso 14. Busquemos crescer no conhecimento bíblico. Sim, não se contente com uma fé superficial. Leia, estude, medite nas Escrituras, participe de estudos bíblicos, esteja sob pregação fiel. O conhecimento bíblico transforma você a ponto de poder ajudar o outro, esse que está ao seu lado, o seu irmão, para que ele se firme na fé, para que ele abandone o pecado e encontre conforto nas promessas de Deus. Segundo, cultive um coração bondoso. O conhecimento deve ser acompanhado da bondade. Ore para que a sua mente seja iluminada e seu coração aquecido pelo amor de Cristo. Lembrando aqui uma frase que já falei: a bondade é o solo onde o verdadeiro conhecimento floresce. Em terceiro lugar, exerça o ministério de admoestação mútua. Temos o dever, ninguém gosta dessa palavra, né? Dever. Mas é o dever amoroso que nós temos uns para com os outros, de admoestar-nos de forma madura e edificar-nos uns aos outros. A igreja aqui, ela não se torna uma plateia simplesmente de consumidores, mas um corpo onde cada membro serve. Estamos a serviço uns dos outros, irmãos. E conhecermos e cultivarmos as coisas que Deus está e coloca em nós é para serviço à igreja. Então, exorte, anime, aconselhe, com mansidão e verdade. Sirva. Amém? Irmãos, então, essa palavra de capítulo 15, verso 14, nos mostra um retrato do que devemos ser como igreja, cheios de bondade, cheios de conhecimento e prontos para nos admoestarmos ou aconselhar uns aos outros. Essa maturidade não acontece por acidente, mas por meio da graça de Deus que atua em nós pela palavra e pelo Espírito. Que o Senhor nos torne uma comunidade que conhece a sua verdade, ama a sua graça e se ajuda mutuamente com sabedoria vinda do alto, como disse Tiago, aquela sabedoria que é pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém? Termino então com Colossenses 3, 16 e 17. Paulo diz assim aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Senhor, Deus soberano e bendito, Senhor, sobre as nossas vidas, Deus que nos sustenta, que nos dá o ar que nós respiramos, por meio de Ti, Senhor, permanecemos, somos e vivemos. Sem Ti, Senhor, não somos nada. Não estaríamos como estamos aqui hoje. Não seríamos alvo das Tuas misericórdias, da Tua bondade, do Teu favor. Senhor, por esse motivo, Senhor, sabendo que o Senhor nos deu a vida, nos deu estarmos juntos em comunhão, nos deu a igreja, Senhor. Ó Deus, para que estejamos nela e juntos sejamos igreja. Então, te pedimos, Pai, ajuda-nos em nossa fé, ajuda-nos em nosso entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, ó Deus, clareza, discernimento. Assim também, Senhor, ajuda-nos a, com toda a bondade e conhecimento,
podemos nos admoestar uns aos outros, podemos nos aconselhar, podendo servir aos nossos irmãos em humildade, em graça, em favor, sendo esse, Senhor, o nosso dever como membros desse corpo, Senhor. Sendo Tu o cabeça. Ajuda-nos, porque temos extremadas fraquezas e dificuldades. Ajuda-nos, nós te pedimos, ajuda-nos por meio do Teu Espírito a estarmos abertos para tanto entregar como receber a admoestação devida, que o Teu Espírito nos transforme, capacitando-nos a amar, a perdoar, a ajudar e a aconselhar. Usa a nossa vida, Senhor, também para que o mundo veja Cristo em nós. Em nome do Teu Filho, nós oramos aqui agradecidos. Amém.